A paz do Senhor, meus amados irmãos, que alegria, que bênção de Deus, mais um dia de vida que o Senhor nos concede. E hoje entramos no dia 54 da nossa leitura bíblica. Estamos no livro de Levítico, vamos ler o capítulo 8 ao 10 e as leituras complementares. Nosso tema é santidade no serviço. Se você deseja, compartilha com os teus amigos, compartilha esse vídeo nas redes sociais e você vai perceber que pessoas vão começar a se interessar na leitura bíblica, pois nos edifica, a palavra de Deus é Jesus, é o pão da vida. Amém? Vamos lá. Levíticos 8 é o primeiro capítulo que vamos estar lendo. A consagração de Arão e de seus filhos. O Senhor disse a Moisés: leve Arão e os filhos dele, as vestes, o óleo da unção, o novilho da oferta pelo pecado, os 2 carneiros e os cestos dos pães sem fermento, e reúna toda a congregação à porta da tenda do encontro. Moisés fez como o Senhor lhe havia ordenado, e a congregação se reuniu à porta da tenda do encontro. Então Moisés disse à congregação: isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E fez com que Arão e os filhos dele se aproximassem, e mandou que se lavassem com água. Vestiu Arão com a túnica, cingiu com o cinto e pôs sobre ele a sobrepeliz. Também pôs sobre ele a estola sacerdotal, cingiu com o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal e o ajustou com esse cinto. Depois colocou-lhe o peitoral, pondo no peitoral o urim e o turim, e lhe pôs a mitra na cabeça. E na mitra, na sua parte dianteira, pôs a lâmina de ouro, a coroa sagrada, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Então Moisés pegou o óleo da unção, ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele e o consagrou. 7 vezes ele aspergiu do óleo sobre o altar e ungiu o altar e todos os seus utensílios, bem como a bacia e o seu suporte, para os consagrar. Depois derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para consagrá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão, vestiu-lhes as túnicas, cingiu com o cinto, atou-lhes os turbantes como o Senhor lhe havia ordenado. Então fez chegar o novilho da oferta pelo pecado. E Arão e os seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da oferta pelo pecado. Moisés matou o novilho, pegou um pouco do sangue, pôs isso com o dedo sobre os chifres do altar ao redor e purificou o altar. Depois derramou o resto do sangue na base do altar e o consagrou, para fazer expiação por ele. Depois pegou toda a gordura que está sobre as entranhas, a membrana do fígado, os 2 rins e sua gordura. E Moisés os queimou sobre o altar. Mas queimou o novilho com o seu couro, a sua carne e o seu excremento fora do arraial, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Depois fez chegar o carneiro do holocausto. E Arão e seus filhos puseram a mão sobre a cabeça do carneiro. Moisés matou o carneiro e aspergiu o sangue sobre o altar ao redor. Cortou também o carneiro em pedaços, e Moisés queimou a cabeça, os pedaços e a gordura. Porém as entranhas e as pernas lavou com água. E Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar. Era holocausto de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Então fez chegar o outro carneiro, carneiro da consagração. E Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Moisés matou o carneiro, pegou um pouco de sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Também fez chegar os filhos de Arão, pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito. E Moisés aspergiu o resto do sangue sobre o altar ao redor. Pegou a gordura, a cauda,
toda a gordura que está nas entranhas, a membrana do fígado, ambos os rins, a sua gordura e a coxa direita. Também do cesto dos pães sem fermento, que estava diante do Senhor, pegou um bolo sem fermento, um bolo de pão azeitado e um pãozinho achatado e o pôs sobre a gordura e sobre a coxa direita. E tudo isso pôs nas mãos de Arão e de seus filhos e o moveu por oferta movida diante do Senhor. Depois Moisés o tomou da mão deles e o queimou no altar sobre o holocausto. Era uma oferta da consagração, por aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Moisés pegou o peito e moveu por oferta movida diante do Senhor. Era a porção que cabia a Moisés do carneiro da consagração, como o Senhor lhe havia ordenado. Moisés pegou também um pouco do óleo da unção e um pouco do sangue que estava sobre o altar e aspergiu sobre Arão e as suas vestes, bem como sobre os filhos de Arão e as suas vestes, e consagrou Arão e as vestes dele, bem como os filhos de Arão e as vestes deles. Moisés disse a Arão e aos seus filhos: cozinhem a carne diante da porta da tenda do encontro e a comam ali, junto com o pão que está no cesto da consagração, como tenho ordenado, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. Mas o que restar da carne e do pão vocês devem queimar. Não se afastem da porta da tenda do encontro por 7 dias, até o dia em que se cumprirem os dias da consagração de vocês. Porque o Senhor consagrará vocês durante 7 dias, como se fez neste dia. Assim o Senhor ordenou que se fizesse, em expiação por vocês. Fiquem, pois, à porta da tenda do encontro dia e noite por 7 dias, e observem as prescrições do Senhor, para que não morram, porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Arão oferece sacrifícios por si e pelo povo. No 8º dia, Moisés chamou Arão e os seus filhos e os filhos dele e os anciãos de Israel e disse a Arão: pegue um bezerro para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeitos, e apresente-os ao Senhor. Depois você dirá aos filhos de Israel: tragam um bode para oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano, e sem defeito como holocausto, e um boi e um carneiro por oferta pacífica, para sacrificar diante do Senhor, e oferta de cereais amassadas com azeite, porque hoje o Senhor aparecerá a vocês. Então trouxeram o que Moisés havia ordenado diante da tenda do encontro, e toda a congregação se aproximou e se pôs diante do Senhor. Então Moisés disse: isto é o que o Senhor ordenou que vocês fizessem, e a glória do Senhor aparecerá a vocês. Depois Moisés disse a Arão: aproxime-se do altar, faça a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto, e faça expiação por você mesmo e pelo povo. Depois faça a oferta do povo e a expiação por ele, como o Senhor ordenou. Arão se aproximou do altar e matou o bezerro da oferta pelo pecado que estava oferecendo por si mesmo. Os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue. Ele molhou o dedo no sangue e o pôs sobre os chifres do altar, e o resto do sangue derramou na base do altar. Mas queimou sobre o altar gordura, os rins e a membrana do fígado da oferta pelo pecado, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Porém a carne e o couro queimou fora do arraial. Depois Arão matou o animal para o holocausto, e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, e ele o aspergiu sobre o altar ao redor. Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços com a cabeça, e queimou-o sobre o altar. E lavou as entranhas e as pernas, e as queimou sobre o holocausto no altar. Depois apresentou a oferta do povo, e pegando o bode da oferta pelo pecado, que era pelo povo, o matou e o preparou por oferta pelo pecado, como tinha feito com o primeiro. Também apresentou o holocausto e o ofereceu segundo o rito. Apresentou a oferta de cereais, e dela pegou um punhado e queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois Arão matou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico, que era pelo povo.
E os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue, que aspergiu sobre o altar ao redor. Entregaram-lhe também a gordura do boi e do carneiro, a cauda, o que cobre as entranhas, os rins e a membrana do fígado. E puseram a gordura sobre o peito dos animais, e ele a queimou sobre o altar. Mas o peito e a coxa direita Arão moveu por oferta movida diante do Senhor, como Moisés havia ordenado. Depois Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou. Então desceu do altar, havendo feito a oferta pelo pecado, o holocausto e a oferta pacífica. Então Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Quando saíram, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. Quando todo o povo viu isso, deu gritos de alegria e se prostrou com o rosto em terra. A morte de Nadab e Abiú. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, puseram fogo dentro deles e sobre o fogo colocaram incenso e trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor, algo que ele não lhes havia ordenado. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram diante do Senhor. E Moisés disse a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se aproximam de mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Então Moisés chamou Misael e Elzafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: venham e tirem os seus parentes de diante do santuário e levem-nos para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e aos seus filhos Eleazar e Itamar: não deixem os cabelos sem pentear, nem rasguem as suas roupas, para que vocês não morram, nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas os seus irmãos, toda a casa de Israel, poderão lamentar o fogo que o Senhor causou. Não se afastem da porta da tenda do encontro, para que vocês não morram, porque sobre vocês está o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Deveres e porções dos sacerdotes. Então o Senhor falou a Arão, dizendo: você e os seus filhos não devem beber vinho ou bebida forte, quando entrarem na tenda do encontro, para que não morram. Isto será estatuto perpétuo entre as suas gerações, para que vocês façam diferença entre o santo e o profano, e entre o impuro e o puro, e para ensinarem aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por meio de Moisés. Moisés disse a Arão e aos filhos destes, Eleazar e Itamar, que ficaram vivos: peguem a oferta de cereais que restou das ofertas queimadas ao Senhor e comam-na sem fermento junto ao altar, porque coisa santíssima é. E comam-na em lugar santo, porque é a porção que foi dada a vocês e aos seus filhos das ofertas queimadas ao Senhor, porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta movida e a coxa da oferta vocês devem comer em lugar puro, você, seus filhos e suas filhas, porque foram dados por sua porção e por porção de seus filhos dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. Trarão a coxa da oferta e o peito da oferta movida com as ofertas queimadas de gordura para mover por oferta movida diante do Senhor. Esta é a porção que foi dada a você e aos seus filhos, por estatuto perpétuo, como o Senhor tem ordenado. Moisés procurou diligentemente o bode da oferta pelo pecado, e eis que já tinha sido queimado. Por isso, Moisés indignou-se contra Eleazar e contra Itamar, os filhos de Arão que ficaram vivos, e disse: por que vocês não comeram a oferta pelo pecado no lugar santo? Pois coisa santíssima é, e o Senhor a deu a vocês, para levarem a iniquidade da congregação, para fazerem expiação por eles diante do Senhor. Eis que desta oferta o sangue não foi trazido para dentro do santuário. Certamente vocês deviam tê-lo comido no santuário, como eu havia ordenado.
Arão respondeu a Moisés: Eis que hoje meus filhos ofereceram a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto diante do Senhor. E mesmo assim, tais coisas me aconteceram. Se eu hoje tivesse comido a oferta pelo pecado, será que isso teria sido aceito aos olhos do Senhor? Quando Moisés ouviu isso, deu-se por satisfeito. Amém. Irmãos, nesses textos que nós estamos lendo, a gente vê a seriedade das coisas de Deus. Às vezes a gente pensa, Deus compreende, Deus entende. Muitas vezes eu falo na igreja que o culto é sagrado, que nós não devemos faltar culto. As pessoas faltam o culto por qualquer motivo. E, meu irmão, um dia na semana, teu culto deve ser sagrado, você não deve faltar de jeito nenhum. A palavra fala sobre o sábado, e o sábado é o Senhor Jesus. O sábado representa o Senhor Jesus. Hoje nós devemos guardar um dia na semana. Esse dia é Jesus Cristo. Nós devemos ter um dia para consagrar a nossa vida, para estar sem pensar nos afazeres, mas estar consagrado a Cristo. Então, meu irmão, não falte culto, não falte orações, esteja firme diante do Senhor. Vamos então às leituras complementares. O zelo no altar, Levítico 10, 1 ao 3. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, puseram fogo dentro deles, e sobre o fogo colocaram incenso e trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor, algo que ele não lhes havia ordenado. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram diante do Senhor. E Moisés disse a Arão: Isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se aproximam de mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Irmãos, isso aqui é terrível. Quando a pessoa quer fazer algo para Deus, algo que Deus não ordenou. Então, irmãos, nós temos mandamentos claros do que devemos fazer hoje, no tempo da graça. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo. Isso aqui é um mandamento, é chamada da grande comissão, É a missão de Jesus Cristo que nós damos sequência. Pregar o evangelho a todas as nações. Irmão, todas as esferas da sociedade devem ouvir falar de Jesus através de nós. Mas tem gente que quer plantar uma nova igreja sem a bênção de Deus. Quer plantar uma nova igreja sem ter recebido a autorização do seu pastor. Tem gente que faz divisão de igreja. Irmãos, coisa terrível porque essas pessoas elas pensam que continuam vivas, mas já morreram. Porque o fogo do Senhor consome, não tem como ser diferente. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você, que nós não queira fazer algo que não nos foi ordenado. E Deus não vai ordenar algo diretamente a você sem comunicar, sem primeiro trazer essa palavra sobre quem é a autoridade na tua vida. Não existe isso, é contrário à palavra de Deus. Então guarda o teu coração, aprenda a palavra de Deus, e seja um ouvinte praticante. E nem se una a pessoas que causam divisão. Vamos agora à próxima leitura complementar. Sede santos, porque eu sou santo. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Diz assim a palavra do Senhor: Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Irmãos, hoje existe um pensamento que se propagou na Igreja de Cristo, que Deus te aceita, ou melhor, que Deus te aceita e que Deus te ama como você é. Isso é uma mentira do profundo do inferno. O certo é Deus te ama apesar
de ser você quem você é. Deus te ama apesar dos teus pecados, mas Deus não te ama como você é. Deus ama, a única pessoa que Deus ama como Ele é Jesus Cristo. E Deus espera que nós busquemos ser cada dia mais igual a Cristo. Perdoar como Ele perdoa, amar como Ele ama, sujeitar-se como Ele se sujeita ao Pai. Irmãos, a palavra de Deus, ela é tremendamente dura. Aquele que pensa, não, Deus me ama do jeito que eu sou e eu faço do jeito que eu quero, não conhece a palavra. E nós lemos no dia de hoje, aqueles que pecaram, ou melhor, no dia de ontem, aquele que fez pecado involuntário, por ignorância, sem saber, ainda assim é culpado do pecado. Ainda assim precisa receber perdão. Então, nós precisamos nos informar, saber o que está errado na nossa vida e buscar o perdão de Deus, porque a nossa vida aqui é passageira e nós estamos tratando do que é eterno, do que é para toda a eternidade. A próxima leitura está em Hebreus, capítulo 12, versículo 28 e 29. Deus é fogo consumidor. Hebreus 12, 28 e 29. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Irmãos, esses dois versículos aqui são fantásticos. Recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça. Como que você retém a graça? Hoje as pessoas acham que a graça te permite fazer o que você quiser. Não, sou salvo pela graça. Deus perdoa os meus pecados. Eu continuo fazendo o que eu quiser. Tem gente que está no adultério, tem gente que está na fornicação. Tem igrejas que não falam de pecado, muito pelo contrário, eles falam da mega graça. Você faz o que você quiser, teus pecados já estão perdoados. O que aqui diz? Retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. Você deve lutar contra o pecado, sabendo que temos um advogado para com Deus, mas aquele pecado voluntário, aquele pecado consciente, não estamos nem aí, meu irmão, que risco você está correndo de perder a graça? Então, você retém a graça, de que maneira? Servindo a Deus de maneira agradável, fugindo da tentação, resistindo ao diabo e com reverência e temor de Deus. Hoje nós não vemos mais o temor de Deus. Haja temor no teu coração, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amém? Resumo do dia de hoje: o sacerdócio é consagrado e Nadab e Abiú são punidos por irreverência. Deus exige santidade daqueles que o servem. É o que nós estamos falando, né? Nadab e Abiú, eles vão prestar ao Senhor uma oferta que não foi mandado, que não foi ordenado. Morreram diante do Senhor. Quanta gente morre perdendo a salvação, continua vivo aparentemente, mas já perdeu a salvação porque quis oferecer ao Senhor uma oferta, quis oferecer ao Senhor, prestar ao Senhor um serviço que não lhe foi ordenado. Deus exige santidade daqueles que o servem. Dá um check na leitura concluída, coloca nas anotações o que tocou o teu coração e também, meu querido, coloca nos comentários o que tocou você no dia de hoje. Fica na paz do Senhor e até amanhã, se Deus quiser.